nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Fui conhecer os Titãs quando eles já eram Titãs, porque eu fui o último a entrar para a banda. Eu tocava na época com uma outra banda que é contemporânea, né, dos Titãs, que chama-se Ira. Nós começamos a nos encontrar na noite de São Paulo, muitas bandas que faziam parte da geração dos anos 80, e fui no primeiro show deles, que foi no Sesc Pompeia. Uma amiga que nós tínhamos em comum, a Cissa, que hoje já não está mais aqui, assim, a gente estava quase namorando, assim, ela falou, cara, você tem que conhecer uma turma que é genial, né? Eu falei, quem é essa turma? São os Titãs, os caras são muito instrumentistas, eles ficam revezando o vocal e os instrumentos, o único cara que não troca é o guitarrista, os dois guitarristas e o baterista, mas o resto, eles ficam trocando de instrumentos, assim. Ele falou, Paulo Miklos, o cara é um gênio, o cara toca tudo. Eu falei, pô, quem será esse Paulo Miklos, né? E aí fui conferir com a Cissa, né? Vi o primeiro show deles. A nossa primeira formação era o André Jung na bateria, o baixo revezavam-se Nando, Paulo e Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Brito. Eu tocava guitarra, Marcelo Fromer guitarra, e nos vocais além do Nando, do Paulo e do Brito, o Branco, o Arnaldo e o Ciro Pessoa, né? Essa primeira formação, 9 pessoas, 9, né? Depois o Ciro saiu logo antes da gente gravar o primeiro disco, que é o que tem Sonífera Ilha. O Ciro já saiu, já foi a nossa primeira baixa. E o André Jung saiu logo depois, antes da gravação do segundo disco, que é o Televisão, quando entrou o Charles. Aí foi a nossa formação de muitos anos, né? Assim, 8 pessoas, né, com o Charles na bateria, até a saída do Arnaldo em 92, enfim.
Faço mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar. Sozinha numa ilha, solitária a ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca. Meu nome é Paulo Roberto de Souza Miklos. Viu? Sou de São Paulo, paulistano, capital. Olha, foi começando aos poucos, assim. A gente foi se aproximando de turmas um pouco diferentes, de anos diferentes do colégio, da mesma escola mais ou menos, de afinidades e amizades. A gente foi, na verdade, se aproximando. E o que aproximou a gente foi as canções que cada um fazia. Olha, eu sei que o Belotto faz umas músicas legais. O Marcelo e o Branco conhecem o Belotto. E eu conheci o Belotto, então um dia eu marquei com ele na casa dos pais dele. Então fui até lá com o violão e eu toquei minhas músicas para ele, ele tocou as dele, a gente ficou comentando as músicas. Só que eu não sabia que ele era um cara, ele era um artista pop já em Santos, né? Porque as pessoas sabiam as músicas dele de cor. Eu vim saber isso depois. Que tinha o Meu Quedes, ele estudou em Santos. Como é que era o nome das músicas, Belotto? Eu fazia faculdade de arquitetura em Santos e, obviamente, era um péssimo aluno e ficava tocando violão nas escadas ali da faculdade, fazendo canções, tipo o Meu Quedes Azul. Nossa, você lembra disso? Foi isso que eu fui procurar. Paulo é meu primeiro fã, eu não era um ídolo, só ele que achava. Foi isso. Era Meu Quedes Azul, não sei o que, poeira, não sei, falava um pouco dessa ideia de um tênis que vai andando e você vai caminhando. Road movie, assim. Uma ideia meio beatnik, assim. Não, isso foi no Colégio Equipe. O Equipe, na verdade, ele tinha uma proposta bacana e tinha um grêmio. E eles acabaram contratando um ex-aluno para continuar fazendo shows, promovendo shows que eram do circuito universitário, na verdade. Então, nós como secundaristas, de repente, a gente entrou nesse circuito e a gente pôde ver de perto shows fantásticos que, na verdade, foram importantíssimos para a nossa formação. A gente viu desde os sambistas, né, desde Novos Baianos, por exemplo, a gente viu Arrigo Barnabé, a gente viu Cartola, a gente viu assim o Gilberto Gil, né, sozinho ao violão no meio do pátio do colégio, um privilégio, assim, ao Seu Valença no começo da carreira, assim, com um vigor danado, N shows, e a gente, na verdade, todos nós frequentávamos, ou a gente tinha esse conhecimento, era isso que, na verdade, foi meio que aproximando a gente. Então, eu conheci o Brito, por exemplo, da mesma forma. O Arnaldo Antunes era da minha classe. A gente estudou junto na mesma série. O Brito era um ano à frente da gente. Mas a gente acabou se aproximando por causa das canções também. E depois, numa certa época, a gente começou a tocar juntos e fazer um repertório nós dois. A gente ia ser uma dupla tipo né, Dino e Deno, e Bruno e Marrone, sei lá. Uma coisa desse gênero. Ainda bem que a gente encontrou... Ainda somos. Hein? Ainda somos, pois é. E assim foi. A gente assistia na época, na verdade, a gente ia assistir uns aos outros. Porque tinha o trio Mamão, que era o Branco, né? O Branco, o Tony e o Marcelo. Os três formavam um trio
espetacular, os três de violão, guitarra, com arranjos fantásticos e vozes, só com material de composição própria, né? Material inédito, composição própria, era fantástico. Então a gente assistia, encontrava o Brito, a gente assistia juntos. O trio Mamão e as Mamonetes. Eu pergunto ao Marcelo Fromer, que é o responsável do grupo, qual é a proposta de vocês? Bom, essencialmente a nossa proposta é uma suavidade ecológica. Então vamos ouvir com o grupo a música Quedes Azul, de Beloto. Ele é integrante do grupo. Meu Quedes azul, catando poeira, colhendo estrela na estrada que leva ao coração. Ai, oi, oi, ai, oi, oi, aê, ai, oi, angô. Ai, oi, oi, ai, oi, oi, aê, ai, oi, angô. Meu Quedes azul. Assim a gente foi se aproximando até fazer uma brincadeira em que todos nós íamos tocar músicas de cada um juntos. E assim nasceram os Titãs. Esse começo foi marcante, assim, porque teve esse encontro, tinha toda aquela situação de estar indo para o colégio, e aqueles que já tinham estudado no colégio, que frequentavam os shows. Eu e o Marcelo, a gente trabalhava com o Sérgio Groisman no Grêmio, e a gente trabalhava nas produções, a gente vendia ingresso, ia colocar cartaz dos shows que tinha fim de semana na quadra ou no teatro do Colégio Equipe. E a gente teve a oportunidade de ter contato com todos esses artistas que o Serginho trazia na época. Então a gente conheceu desde do Jackson do Pandeiro, a Clementina, o Cartola, Nelson Cavaquinho, e a Laide Costa, Isaurinha Garcia. Então a gente foi muito rico, assim, esses 3 anos de equipe, assim, a gente teve um contato com a cultura brasileira, assim, de uma maneira muito próxima. E a gente trabalhava na produção, ia colocar cartazes no Bexiga, nos restaurantes. Então, muito bacana. Então, nos eventos de fim de semana, no colégio, a gente encontrava os ex-alunos, encontravam todas as tendências, os punks, os caras que se encontravam ali no fim de semana. Então, tinha uma efervescência cultural na época que possibilitou a gente se encontrar e começar a desenvolver uma afinidade e curiosidade musical, porque todo mundo compunha, não exatamente tocava bem um instrumento, mas cada um tinha o seu espírito de querer fazer uma letra legal, fazer uma melodia bacana, pegava um violão. Então a gente tinha muito uma coisa de compositor no começo, a vontade de compor música, e a gente tinha uma obsessão por isso. Todos compunham muito, todas as duplas. Eu lembro quando eu conheci o Arnaldo e o Paulo, eles tinham um monte de música, tinham ido para a Ilha do Mel, fizeram mais de 20 músicas. Eu, o Tony e o Marcelo também, a gente tinha o trio Mamão, compunha muita música, fazia show, ia atrás, tentamos patrocínio. Uma vez a gente fez um show no Teatro do Bexiga, e a gente conseguiu um patrocínio da Leves, com outdoor. Uma coisa desproporcional, assim, aquele momento, assim. Um mega evento. Um mega evento, assim, de 3 caras no primeiro show tinham cartazes. Então era muito divertido, assim, produzir, pôr a mão na massa, pegar os violões, bolar os arranjos, tudo muito novo. Aí a gente conheceu a Clementina de Jesus também, no Hotel Indaiá. Eu, o Tony e o Marcelo fomos levar uma música, que era uma música do Tony, chamada Rainha Pretinha da Voz Africana. Era uma música para ela. Que era uma música para ela, e a gente, no Dia das Mães, foi levar ela. A gente descobriu que ela estava no Hotel Indaiá, no centro de São Paulo, e a gente foi lá tocar para ela essa música. Agora vai ter que dar uma palhinha. E foi um momento bacana, assim, na nossa vida. Palhinha. A música era tipo... Estrelinha, 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 estrelinha do céu, estrela repentina ilumina a garganta, a voz de Clementina. Não tenho nada, disse certa vez, tenho o dia e a noite para viver, mas não me amolo nem fico gritando, gritando. Do ventre livre de uma escrava angolana, nasceu a rainha pretinha da voz africana Clementina. Mais ou menos assim.
Bom, hein, Branco? Estelina é muito boa música. Eu acho que diretamente, assim, a influência, assim, eu acho que pela magia poética que tinha nessas figuras, nessas personalidades. Não exatamente, eu acho que, assim, a coisa do samba, ou a coisa do chorinho, ou mesma coisa da música do Gil, do Caetano. Eu acho que tinha como eu tinha dito, tinha uma efervescência, assim, que eu acho que o que ficou foi essa vitalidade poética, de atitude, de tendências. Não era uma coisa muito objetiva. Eu aprendi tudo com Jackson do Pandeiro. Não tinha muito isso, pelo menos para mim. Tinha mais essa situação de vivenciar aquilo e querer um dia também participar disso. Não só ali produzindo shows, trabalhando, mas também fazendo música e tal. Eu acho que isso... essa coisa do equipe, o mais importante para mim foi poder conviver com essa cena artística da época e tal. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo e morei muito tempo no interior de São Paulo. Não, eu morei no interior mesmo, Assis, Presidente Prudente, Assis. Meus pais eram professores universitários e davam aula na universidade, assim, pelo interior. Então, passei muitos anos lá, depois eu voltei. E eu não estudei exatamente no equipe, mas frequentava, era amigo deles e frequentava principalmente por essa coisa que o Branco estava falando dos shows, do clima, que você encontrava gente ali, via shows, era um ambiente super instigante, assim. Depois eu entrei na Faculdade de Arquitetura em Santos e fiquei um tempo lá, assim, dando uma enganada, até abandonar, ver que eu queria fazer música mesmo, e aí voltei para São Paulo e aí a gente formou os Titãs, né? É difícil, eu não consigo lembrar exatamente, umas tentativas, assim, bem de garoto mesmo. Eu gostava muito de Beatles, de Roberto Carlos, então eu não consigo lembrar, mas era uma tentativa de fazer alguma coisa, tinha umas coisas meio de protesto, assim, naquela onda meio, né, era época de ditadura, ali anos 60, então meus pais ouviam muita música, Chico Buarque, Beatles, tudo isso misturado, mas eu não lembro, assim, tem umas tentativas assim, mas que ficaram esquecidas no tempo, assim, eu não consigo me lembrar. Mesmo essa da Clementina, se o Branco não me lembrasse aqui, eu não ia lembrar, não. Na equipe, né? Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro. Meu pai, na época do golpe militar, em 64, foi exilado. E eu fiquei fora do Brasil muito tempo. Morei no Chile, fui alfabetizado em espanhol. Morei entre o Chile e a Argentina. Meu pai trabalhou para as Nações Unidas e, voltando, eu fui cair no equipe. Acho que 73, 74. Voltei estranhando tudo, assim, demorei um tempo para me adaptar. Mas comecei a conhecer eles aos poucos, assim, não sei por que cargas d'água eu fiz um exame de avaliação e fui parar numa turma, apesar de ter a mesma idade que o Paulo, fui parar numa turma à frente deles, então eu me sentia mais esquisito ainda, porque com pessoas um pouco mais velhas que eu, num país diferente, um país que eu não considerava meu até então, muito esquisito, e levei um tempo para me adaptar. E acabei ficando amigo exatamente deles, que eram um ano atrás de mim, quer dizer, então conheci Arnaldo, conheci o Paulo, depois fui conhecendo o Branco, que na verdade era da turma da minha irmã, Marcelo, que namorou com a minha irmã, e através deles eu acabei conhecendo todo mundo. Meu pai é Almino Afonso, foi ministro do Trabalho, João Goulart, também líder da Câmara, e, enfim. Algumas pessoas ainda lembram dele, mas ele está um pouco fora, afastado da política. Eu acho que tomara que volte, porque é a grande paixão da vida dele. Olha, uma das primeiras músicas que eu fiz é o Go Back, que é uma coisa que eu musiquei, um poema do Torquato Neto que eu musiquei.
já passou, se passou, passou. Daqui pra melhor foi. Steer it up, little darling, steer it up. Come on, come on, come on, come on, steer it up. Little darling, steer it up. Come on, come on, come on. Não é o meu país, é uma sombra que pende concreta do meu nariz em linha reta. Não é minha cidade, é um sistema que invento, me transforma e que acrescento. A minha idade, nem é o nosso amor, é a memória que suja a história que ferruja. O que passou não é você, nem sou mais eu. Adeus, meu bem, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus. E vem! Muito bom, muito bem, muito bom. Eu quero ouvir todo mundo, vai. E só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Uma das primeiras parcerias que eu lembro de ter feito, assim, que eu guardei por anos e acabei registrando no meu primeiro disco solo, uma música que eu fiz com o Arnaldo, na época em que a gente estudava no Equipe ainda, que se chama Os Olhos do Sol, que é uma música que eu guardei ela, porque de todas as que eu fiz naquela época, era uma que eu sempre falava, pô, essa música aqui, ela tem uma semente de uma coisa que eu acho que eu ainda vou desenvolver, que eu acho que é legal. E hoje, quando eu confronto com coisas que eu fiz agora, mais recentemente, eu acho que ela ainda é uma boa canção. Ela é assim... Sobre a motocicleta voam os automóveis, voam os automóveis. Sobre a motocicleta, dois olhos são um só farol. São muitos os olhos do sol.
Os escrotos venham enfeitar meu lar, meu jantar, meu nobre paladar. Levou o Luiz Melodia no programa dele, Altas Horas, o Serginho Groisman, que era, na verdade, quem levava o Grêmio do Equipe na época. Ele que contratava essas pessoas para irem tocar lá. E aí comentou com o Luiz Melodia. Você lembra daquela vez? Branco Melo, Marcelo Fromer trabalhavam comigo no Grêmio e a gente tinha um show para fazer com você foi para o cinema. E o Branco é que foi, depois agora ele estava lembrando, na porta do Biju. Ele foi no cinema. Você foi na porta do cinema esperar por ele. Então, uma história menos edificante, quando ele e o Marcelo pegaram parte da grana lá, dos ingressos vendidos e foram jantar numa cantina. A gente pegava que a gente trabalhava sem cachê, então tinha uma coisa compensação. Pegava ali pegava uma graninha para poder jantar depois do trabalho, do show. Era institucional, era normal. É uma verba que tinha. A gente falou isso pro Serginho outro dia, ele não acreditou. Ele ficou puto. Ele não fazia as contas, ele nem sabia que vocês... Fala no microfone, ele tá gravando. Não, tá gravando? Tá.
Sério? Serginho não fazia as contas, não sabia, eles desviavam e iam jantar no Não, a grande diversão era o seguinte, fazia os shows, a gente trabalhava, depois era ir no Orvieto. Eu e o Marcelo, a gente ia lá encontrar o pessoal de teatro. Comiam bem. Minha mãe trabalhava em teatro, estava sempre no Orvieto também. Minha mãe é Lu Brandão, trabalhou 20 anos em teatro em São Paulo. E a gente ia muito encontrar ela, ia nas peças e tal. E ela estava sempre ali no Orvieto, ali na Havaiandava, ali na subida ali para a Rua Augusta. E ali a gente ia sempre lá comer, era muito bom. A gente frequentava bastante o Bexiga ali também, que aqui em São Paulo naquela época tinha uma vida noturna forte. Assim, a gente em plena adolescência ali era bacana pra gente também. Frequentava aqui aqueles bares e tal. Até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ver despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Eu sou de São Paulo, nasci na Brigadeiro Luiz Antônio, e morei metade na Vila Mariana e depois fui para mais longe, lá para a Zona Sul, lá perto do Jabaquara. Estudei num colégio estadual, sempre estudei em colégio estadual, mas depois fui parar em cursinho. E foi nessa época que eu fui para o Objetivo e passei pela equipe e gostei da equipe, mas por alguma razão, acho que eu cheguei tarde na inscrição, assim, para fazer o cursinho, para prestar vestibular, não tinha mais vaga. E gostei do astral da equipe, assim. Eu vi muitos shows da equipe, eu vi a cor do som na equipe, assim, pendurado num telhado, que não tinha mais.
Era muito legal, assim. Eu acho que eu vi no Equipe, Odair Cabeça de Poeta, aquela época da forronáutica, né, e o Equipe tinha realmente essa característica, era praticamente um polo cultural, assim, de música, né, cultura geral. Era fantástico. Eu mesmo, sendo de outro, assim, na época de outro colégio, já tinha saído do meu colégio original, que era o Vilalva Júnior, que fica ali perto da Estação Conceição do metrô, quando estava nessa época do Objetivo. Mesmo estando ali na Paulista, eu me deslocava ali para o Bexiga. Então a gente frequentou os mesmos lugares assim na noite, né, de São Paulo. Eu sempre fui baterista, assim, porque eu fui estudar música, fui estudar o instrumento, bateria, depois que eu me profissionalizei. E minha profissionalização se deu quando entrei para a banda, né, para os Titãs, porque aí eu podia viver de música. Mas antes de trabalhar com os Titãs, eu tocava com o Ira, fazia faculdade na PUC de administração. Tinha tentado odontologia 4 anos seguidos e não consegui entrar. Eu queria ser dentista, na verdade, né? Mas não consegui entrar. A odontologia que tinha que estudar pra caramba. E eu falei, caramba, se no 5º ano eu não pegar uma faculdade, eu não vou ter cara para sair na rua mais, né? E minha família também tinha expectativa, né, que eu entrasse para a faculdade, e acabei entrando para a PUC, né? E trabalhava também na Panasonic, que era uma multinacional. Então eu não tinha tempo para viver de música, mas eu queria muito. E aí me profissionalizei com os Titãs e aí fui estudar um instrumento. Mas originalmente eu sou totalmente autodidata. Eu aprendi a tocar bateria absolutamente sozinho, só observando outros bateristas tocarem. Ia para casa, pegava uma lista telefônica, umas baquetas, uns travesseiros, tudo que tivesse som podia simular uma bateria. E eu ouvia muito disco e simulava, e a observação foi assim que eu aprendi a tocar bateria. Eu acho que assim, no começo, quando você começa a dar mostras de que está querendo ser músico, pinta uma preocupação, né? Meus pais ficavam preocupados, pô, música, esse negócio é difícil e tal, mas estavam a fim de me dar uma força e tal, e apoiaram tudo, mas assim, como eu disse, eu estava fazendo faculdade, quer dizer, eu acho que tem que ter uma estratégia de negociação ali. Daí, quando eu me profissionalizei, logo que os Titãs começaram a despontar, daí realmente eles viram que era uma coisa, né, que tinha a ver mesmo, e aí começaram a apoiar muito, e hoje em dia vibram muito. Eu acho que todas as nossas famílias são muito presentes. No meu caso, eu acho que eles até acharam uma boa ideia, porque eu tinha feito uma faculdade de artes plásticas e de filosofia, então não eram também profissões muito rentáveis, mas enfim. Que você fosse o cantor, então não tive o mínimo problema. Acho que até devem ter falado, pô, agora ele quer ser cantor, que bom. Eu tive que ela exige pra ajudar, eu tive que ela exige pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Eu tive pra você obedecer, eu tive pra você responder, eu tive pra você condenar, eu tive pra você respeitar. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Polícia, para quem precisa. Para quem precisa de polícia. Move. Nobody move. Nobody. Pra proteger, eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Eu tive pra você obedecer, eu tive pra você responder, eu tive pra você cooperar, eu tive pra você respeitar. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Minha mãe por trabalhar em teatro e meu pai também, que era um cara que adorava música, adorava jazz e bossa nova e tal.
sempre apoiaram também, assim, tipo, preocupados, mas nunca tiveram aquela coisa de falar, não, mas tem que fazer uma faculdade e tal. Assim, tentaram, tal. Eu até fiz faculdade de letras com o Marcelo, a gente cursou 2 anos, mas a gente depois viu que a gente já estava tocando com o Trio Mamão, fazia show, às vezes em cidades do interior, voltava, aí tinha aula de grego às 7 da manhã, a gente não segurou a onda. Era eu, o Tony e o Marcelo Fromer. A gente fazia um show meio... Era uma mistura de uma coisa, de uma MPB. A gente gostava muito do Jorge Maltner, já era aquela MPB mais louca, assim. E não sei, tinha alguma coisa... Vocês ganharam um grande clássico da MPB, né? Qual que é? O Trio Mamão. Não era o Trio Mamão, o Jamaica? Jamaica, é. A gente já era influenciado, já gostava de reggae, né? O Bob Marley já estava fazendo sucesso naquela época. Então a gente misturava as influências de MPB com reggae, com alguma coisa de rock. A gente tinha uma postura meio glitter, assim, era meio sexualmente ambíguo, assim, né? Era meio Doces Bárbaros. Usava maquiagem, era uma coisa meio Era meio esquisita. Caetano e Gil também. Eram secos mais molhados. Eram secos mais molhados. Era uma espécie de MPB4 pós-tropicalista. Era um MPB4 mais turbinado, assim. Mas era interessante, era louco, assim. A gente fazia um circuito estranho, a gente tocava às vezes em shopping center. As estruturas das canções eram loucas também, era uma coisa eles bem diferente. Estavam quase decolando, mas aí a gente trouxe eles, formou uma banda de 9. Eles em trio, eles iam ser mais felizes, talvez, não sei. Mas estavam quase. Olha, até agora, acho que são 13, né? 13, aí tem coletâneas, né? Tem outros discos, tem discos que a gente lançou na Argentina, tem em Portugal, né? Que são versões e tal, mas inéditos e discos de carreira, são 13. Você está entre os primeiros? Desde o primeiro, nós somos todos aqui fundadores, né? Da banda. E inclusive, assim, o grande barato de você ouvir a música no rádio e se ouvir cantando no rádio, né? Na primeira música que a gente trabalhou, que é a Sonífera Ilha, do primeiro disco da gente. E é uma coisa muito mágica. Eu me lembro de estar subindo a Rua Caiovas, aqui no bairro aqui em São Paulo, né? E de repente tocou no carro da gente. Eu não dirigia, minha mulher que dirigia, o carro era dela, inclusive, por isso que eu casei com ela, foi ótimo. E aí a gente vinha vindo e... É brincadeira. E aí, de repente, tocou no rádio, de parar o carro e falar, mas sou eu, é a gente, são os Titãs, a gente está tocando em todos os rádios, essa coisa de você começar a realizar que o teu trabalho está começando a ser absorvido e muita gente vai responder a ele, e aí foi o começo de tudo. Bom, olha, foi o disco mais vendido nosso, foi o Acústico MTV, que foi um show ao vivo, no qual a gente se empenhou assim de uma maneira muito especial e carinhosa esse projeto. A gente, na verdade, ficou meio... A gente não quis muito abraçar a ideia de fazer um acústico, porque a gente estava sempre envolvido em criar e fazer discos inéditos e tudo. De repente, a gente estava prestes a fazer 15 anos de carreira. Então, a gente achou que esse era um momento realmente de mergulhar nesse projeto. E para isso, nós fizemos um acústico em moldes totalmente diferentes do que sempre foi feito, que é desplugar. A gente trabalhou arranjos, fez arranjos e tudo, com orquestra, a gente trabalhou com gente maravilhosa, teve convidados incríveis, né? Então foi muito bem recebido. Não, a gente fez assim, em vez de guitarra a gente usou violões, um baixo acústico, o teclado usava um Hammond e piano mesmo. O resto percussão, então a gente usou um quarteto de cordas, usamos metais. Eu acho que pra gente, a gente sempre até então era visto como uma banda, uma das mais barulhentas, surgidas no cenário da música popular brasileira. Então isso era uma coisa não assim, uma coisa inusitada, essa nossa guinada, apresentar as canções dessa maneira. Para a gente foi uma experiência musicalmente um desafio e muito bem sucedido, surpreendentemente, porque eu acho que revelou um lado que tem a ver com o nosso começo, que é esse amor que a gente tem pelas canções. Eu acho que esse casamento de melodia
e letra, que é uma coisa que esse nosso amor pela música popular brasileira, eu acho que sempre nos deu esse estofo. Eu acho que até as nossas canções funcionam de várias maneiras. E muitas pessoas passaram a gostar mais e apreciar e ver coisas que não viam nesse formato. Então foi uma experiência muito gratificante. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer entender e não parlamentar. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? De quê? Você tem fome de quê? De quê? A gente não quer só comida, a gente quer a comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer entender e não parlamentar. Desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade.
encoces de circose, cachumba, difteria, cefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. Ô, Anísio, Marina tá aí? Pode subir. Eu não considero assim o cinema como uma carreira. Outro dia saiu no jornal assim, não, o músico, ator, já daqui a pouco o contrário, né? Então é divertido. Mas é uma coisa fantástica. Para mim foi uma experiência, uma aventura, né, me lançar nisso. Mas eu tive a confiança no Beto, né, o diretor, Beto Brandt, que é fantástico. E assim, foi fantástico, né? Se ver na tela grande, brincar, poder ser muito bem recebido pelos atores, né? Pelo Alexandre, o Marco, a Mariane, todo mundo que participou do filme. E, de repente, eu estava brincando ali. Ele me empurrou e falou, não, vai que você faz. E, quer dizer, é uma coisa totalmente intuitiva. Foi fantástico porque foi uma abertura para a sensibilidade enorme. E uma coisa que eu sempre tive muita consciência, assim, que é essa coisa da performance. Inclusive, essa coisa de escolher instrumento, que eu sempre fui muito... nunca tive um instrumento propriamente dito, mas sempre brinquei meio de regra 3 e tudo, tem um pouco a ver com isso. É um pouco uma coisa da música quando ela se faz, de você estar, sei lá, dramaticamente envolvido com a música, né? Profundamente em colocar a música, em estar fazendo parte da coisa. Então, eu acho que o intérprete, interpretar a performance é o meu instrumento. E foi com isso que eu me virei lá, e me virei mais ou menos. Para cinema, eu acho que, eu não sei se foi pelo impacto assim da estreia em Brasília, que aliás eu recebi um prêmio de ator revelação e tudo, mas Suzana Amaral, fantástica, me fez um convite para participar num papel principal, né, protagonista do próximo filme dela, que é em cima de um romance, né, curso do João Gilberto Noll, o escritor gaúcho. Fantástico, assim, é um personagem também, é uma loucura, um road movie e tal. Eu não sei se ela, assim, eu estava inebriado, então aceitei de imediato. Eu não sei se ela também estava e me fez o convite, então isso a gente ainda está vendo. E o cinema tem um timing, assim, tem toda uma coisa
né, que você, na verdade, fica gerando, né, um projeto durante um tempo e tudo. Então, eu estou à espera disso, mas eu gostei muito da experiência e estou tentado, se eu tiver, obviamente, se eu tiver uma brecha, um espaço na banda, que para mim é prioridade, a dar uma de ator novamente. Olha, essa história de música começou assim, pré-adolescente ainda. Eu tive aula de violão. Eu e minha irmã menor tínhamos juntos aula de violão. Agora, eu não tive muitas aulas, não. Eu tive um pouquinho só, assim, e logo não embarquei numas de ter aula. E ela continuou, ela fez depois conservatório e aprendi a tocar violão clássico. Eu não, com os poucos acordes que eu aprendi, eu ficava tocando sozinho um pouco em casa, mas não tinha muita disciplina para ter aula. E aí, depois de um tempo, comecei a fazer as primeiras músicas. Na época do colegial, estudava no Colégio Equipe, já conheci alguns dos integrantes do que viria a ser os Titãs, principalmente com Paulo Miklos. A gente estudava na mesma classe e já fazia muitas músicas. Participamos de um festival da Feira da Vila, isso enquanto a gente ainda estava no Equipe, no terceiro ano colegial. E o Paulo participou com uma parceria nossa, foi legal e tal. Depois a coisa foi começando, né? Fui tendo mais parceiros, os Titãs começaram a se juntar mais e fizemos alguns projetos antes de existir Titãs ainda. A gente fez alguns shows, Idade da Pedra Jovem, fizemos a Fita das Musas, que era uma fita em que cada compositor dedicava uma canção para uma musa e lançamos aquilo. Quer dizer, fizemos alguns eventos assim. E aí foi pintando o germe disso que veio a ser os Titãs. Titãs do Iê-Iê naquela época. Titãs do Iê-Iê tinha essa viagem de fazer uma releitura do Iê-Iê, né, com um Iê a menos. Uma música que nunca foi gravada, por exemplo, dos Titãs dessa época. Quanto tempo ainda tenho que viver sozinho? Porque você me nega assim o seu carinho? Veja em minha frente tudo turvo, tudo transformado por causa dessa lágrima por trás da lente de contato. Aí vai, aí o refrão falava: riacho de ingratidão. Titãs começou oficialmente em 82. Agora, no show Idade da Pedra Jovem, já tinha um quadro que era os Titãs do Iê. Era uma parte de um show maior, que tinha uma banda muito maior e tal. E daquele show todo que ficou foram os Titãs, que era um quadro pequeno. Isso foi antes de 82. Aí, em 82 foi praticamente quando a gente começou a dar mais shows. A gente se estabeleceu como uma banda mesmo e começou a montar um repertório próprio. Ali, na verdade, todo mundo era compositor. Nosso anseio sempre foi mostrar as músicas próprias, porque todo mundo compunha. E a coisa de instrumentista, a gente foi aprendendo a tocar junto, né? Tanto que no começo tinha um revezamento maior de instrumentos. O Nando às vezes estava no baixo, às vezes estava no vocal, o Paulo às vezes estava no teclado, às vezes era o Brito, às vezes estava na guitarra. Tinha uma troca assim que com o tempo foi se definindo, né? Cada um no seu papel instrumental. Em qualquer canto, riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto, branco. Miséria, miséria, em qualquer canto, riquezas são diferentes. Miséria, miséria, em qualquer canto. Amigos, amantes, parentes, riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar esperando. Miséria, miséria, em qualquer canto. Todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes.
quero ouvir miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes, a morte não causa mais espanto. Miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes, miséria, miséria em qualquer canto. Fracos, doentes, aflitos, carentes. Riquezas são diferentes, o sol não causa mais espanto. Miséria, miséria em qualquer canto. Cores, raças, castas, crenças. Riquezas são diferentes. Tchubelê, tchubelê. Au, au. A morte não causa mais espanto. O sol não causa mais espanto. A morte não causa mais espanto. O sol não causa mais espanto. Miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Diz você, cores, raças, castas, crenças. Riquezas são diferentes. Mas outro número, outro número, outro número, outro número, outro número, outro número, outro número. Mais outro número, outro número, outro número, outro número, outro número, outro número, outro número. Eu não sou bola de bilhar, mas era o sinucão. Eu não sou bola de bilhar, mas era o sinucão. Eu não sou bola de bilhar, mas era o sinucão. Eu não sou bola de bilhar, mas era o sinucão. Mas era o sinucão. Au, au, au. Joe. Índio, mulato, preto, branco. Filhos, amigos, amantes, parentes. Fracos, doentes, aflitos, carentes. Cores, raças, castas, crenças. Riquezas são diferença. Em qualquer canto, miséria é. Riquezas são, miséria é. Em qualquer canto, miséria é. Riquezas são, miséria. Em qualquer canto, miséria é. Riquezas são, miséria é. Em qualquer canto, miséria é. Riquezas são, miséria. Mas outro número, outro número, outro número, outro número, outro número, outro número, outro número. Mas outro número, outro número, outro número, outro número, outro número, outro número. É noite de blackout. 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 Blackout. Blackout, blackout, blackout. Como banda, nesses 20 anos que a gente está fazendo agora em 2002, a maior tristeza, assim, a coisa mais difícil que a gente teve foi a morte do Marcelo, né? Ano passado, que foi terrível. Foi um negócio totalmente inesperado e um acidente. Quando a gente estava entrando em estúdio para gravar esse nosso CD, a melhor banda de todos os tempos da última semana, a gente já tinha no primeiro dia já tínhamos no estúdio algumas pessoas como o Charles, o nosso produtor Jack Endino. Eu estava indo para lá e os de São Paulo iriam no dia seguinte, porque o Charles estava fazendo a bateria. A gente soube, o Marcelo desapareceu, ele tinha um encontro e ele não aparecia. E aí começou uma busca, porque ele não era de fazer isso, e a gente no Rio ligando, preocupado, e em São Paulo também, aí descobriram que ele tinha tido um acidente. Então, logo depois, 3 dias depois, ele foi dada a morte cerebral dele. Foi, acho que, a pior coisa que aconteceu pra gente
assim, não teve coisa pior. Acho que dificilmente vai acontecer um negócio tão terrível. Eu acho também que a morte do Marcelo foi um choque muito grande. Assim, de alguma maneira, quando você tem uma banda de rock, tem uma espécie de um sonho juvenil que permanece o tempo todo ali, uma ideia meio de Peter Pan, assim, parece que você nunca vai envelhecer, que aquilo é eterno, que é um bando de moleques, que aquele sonho se eterniza. E quando o Marcelo morreu, foi um choque, assim, falar, não, sabe, a vida é de verdade, né? Quer dizer, morreu, quer dizer, o cara ali que a gente começou tocando, aquele sujeito simpático que tocava guitarra. Então, sem dúvida, foi a maior tristeza nesses 20 anos de carreira e da minha vida toda foi a morte do Marcelo. Acho que não. Esse é o acontecimento que vai marcar a gente assim, para sempre. Até nas circunstâncias e que a morte do Marcelo ocorreu, assim, que é quase difícil de explicar, de entender. Estava fazendo um Cooper, não tinha documento nenhum, ficou ali como indigente, parado no estacionamento de acidentados do Hospital das Clínicas, até alguém... Ele foi identificado pela tatuagem, na verdade, tinha um super mouse tatuado. E acho que o Nando, do Rio, conseguiu ligar com a namorada, e ligaram no Hospital das Clínicas, e conseguiu identificar o Marcelo por isso, né? E a gente... Uma coisa trágica, na verdade, que acho que a gente ainda pensa, fala, e acho que até... Apesar de tudo isso, a gente tem uma relação boa assim, com ele. A gente sempre fala nele, ele está presente nas nossas músicas, a gente fala, a gente se relaciona com o Marcelo como se ele estivesse por aqui. De vez em quando fala, o Marcelo, que a gente chama internamente de Márcio, o apelido do Marcelo nos Titãs é Márcio. Então aí, o Márcio está por aqui, ó, o Márcio, ele ainda, de certa maneira, é como se ele estivesse entre nós, né? Mas a gente não pode mais ver o Marcelo, né? Vai ser difícil fugir disso, né? Eu acho que o Marcelo... porque o Marcelo, até como eu tinha dito, ele foi, assim, um cara que eu conheço... Quando eu cheguei no Brasil aqui, foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato. A gente, também para não fugir à regra, a gente, fora ser uma banda, a gente é muito amigo e se conheceu, a nossa amizade até antecede a formação da banda. Então, um cara que conhecia muito bem, enfim. Acho que isso... Com certeza, eu acho que foi o fato mais triste. E duvido que aconteça uma coisa mais dramática na nossa vida. Não, eu acho que basicamente é isso, né? Acho que é uma perda... Assim, na verdade, a gente está falando do lado pessoal, né? Mas tem um lado da banda, que Marcelo era um caráter, um tipo de índole, assim, muito magnético, assim, um catalisador, e ele então movimentava a gente se apoiava muito nele. É uma coisa que a gente sente, a gente teve que se reorganizar, na verdade. Além de uma coisa doída que tem, e que é uma coisa que a gente vai processar ao longo do tempo, né, e daqui para frente, tem uma coisa que o Marcelo, na verdade, um espaço que ele preenchia, muito importante, de organização, de incentivador, sabe? Ele é de empreendedor, né? Que é fantástico. E, na verdade, a gente agora está no momento de aprender as lições, né, que ficaram do Marcelo, e isso servir não só esteticamente para o nosso trabalho, a maneira como ele via a música de uma maneira simples, objetiva e direta, e a gente está todo tempo se lembrando disso e tendo que se lembrar, não, mas espera lá, vamos fazer uma coisa simples e direta. O que a gente está querendo dizer? Isso é uma lição fantástica, né? E o fazer, que o Marcelo tinha essa coisa da ação, né? E a gente vai estar sempre carente disso. Isso que acontece com a gente acontece sempre com qualquer casal. Isso ataca de repente, não respeita a cor, credo ou classe social. Isso parecia que não
acontecer com a gente. Nosso amor era tão vivo e forte e diferente. Não vá dizer que eu não avisei você. Olha o que vai fazer. Não vá dizer. Não vá dizer que eu não avisei você. Olha o que vai fazer. Não vá dizer. Não adianta mesmo reclamar. Acreditar que basta apenas se deixar levar. Isso que atrapalha nossos planos. Derrubou um muro e invadiu nosso quintal. Isso, passam-se os anos. Sempre foi assim, será sempre igual. Isso parecia que não ia acontecer com a gente. Nosso amor era tão firme, forte e diferente. Não vá dizer que eu não avisei você. Olha o que vai fazer. Não vá dizer. Não vá dizer que eu não avisei você. Olha o que vai fazer. Não vá dizer. O nosso 13º disco, que é a Melhor Banda, que foi um disco que a gente fez todo o repertório dele, escolheu as músicas, a gente fez todos os arranjos com o Marcelo. Ele estava presente, a gente escolheu juntos o repertório e foi o que eu tinha dito aqui. Ele morreu um dia antes da gente entrar em estúdio. Aí a gente ficou naquela situação totalmente absurda e sem entender direito o que estava acontecendo. E a gente optou por realizar esse trabalho que a gente tinha planejado juntos, que a gente já estava totalmente preparado para gravar esse disco. E a gente achou que a melhor maneira para superar esse momento e até amenizar aquele choque era a gente levar adiante uma coisa que a gente tinha planejado juntos. Então a gente foi para o estúdio uma semana depois e a gente realizou esse disco assim, sob um forte impacto daquela situação e da emoção, e de estar com o Marcelo ali muito presente no estúdio, né? Porque as guitarras que ele tinha feito, tudo, a gente preservou isso. A gente chamou o Emerson para tocar e ele tirou exatamente tudo que o Marcelo tinha feito. Então a gente sentiu ali que a melhor maneira de superar esse momento era fazendo um disco que a gente tinha concebido junto com ele. E o disco saiu, acho que muito legal. Ele é um retrato assim muito fiel àquele momento que a gente viveu. É um disco denso, é um disco que tem 16 canções. É um disco que eu acho que eu vou guardar assim com muito carinho assim para o resto da minha carreira. Esse disco se chama A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana. Minutos de fama, mais outros comerciais. 15 minutos de fama, depois descanse em paz. O gênio da última hora é o idiota do ano seguinte. O último novo rico é o mais novo que diz: a melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Não importa a edição, que importa a televisão. Dizem que não há nada que
que você não se acostume. Cala a boca e aumenta o volume, então. As músicas mais pedidas, os discos que vendem mais, as novidades antigas nas páginas dos jornais. Um idiota em inglês, se é idiota é bem menos que nós. Um idiota em inglês é bem melhor do que eu e vocês. A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos e sucessos do passado. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Não importa a contradição, que importa a televisão. Dizem que não há nada que você não se acostume. Cala a boca e aumenta o volume, então. Os meninos de hoje eram os rebeldes da outra estação. O ilustre desconhecido é o novo ídolo do próximo verão. A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos e sucessos do passado. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos e sucessos do passado. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Não importa a contradição, que importa a televisão. Dizem que não há nada que você não se acostume. Cala a boca e aumenta o volume, então. As músicas mais pedidas, os discos que vendem mais, as novidades antigas